Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da nossa série O Sonho Medicina. E nele eu vou contar um pouco sobre como foi esse processo de escolha da medicina, tudo que aconteceu nesse período, por onde eu estive, por onde eu andei, até que ela se tornasse uma realidade na minha vida. Muito obrigado por você estar aqui me assistindo, eu já quero te pedir para deixar a sua curtida, seu comentário e que compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também têm vontade de fazer medicina e estão aí nessa batalha. Eu ainda não estou muito familiarizado com as câmeras, por isso eu peço desculpas, mas eu acho que vai dar certo. Bom, na verdade, ser médico nunca foi um sonho que eu tenho desde a infância. Só no segundo ano do ensino médio, no final do ano, que eu fui despertar para medicina. Eu lembro que meu professor de biologia da época levou um vídeo de uma cirurgia fetal para a sala e eu achei muito legal. Uma criança sendo operada ainda no útero da mãe. E a partir disso eu comecei a amadurecer essa ideia, conversei com os meus pais, eles já acharam legal e ficou decidido, vou fazer medicina. Quando eu cheguei no terceiro ano, em 2010, foi aquela correria, ano de Enem, vestibular, e eu estudei bastante na medida do possível, mas perto do vestibular era 2011/1 da UFT. Eu sabia que eu não estava preparado ainda para uma prova de medicina. Então eu acabei me inscrevendo para outro curso e fui fazer o vestibular para engenharia ambiental. Eu escolhi porque os pesos das matérias eram parecidos com o da medicina, então eu queria testar conhecimentos e fui fazer a prova. O fato é que eu acabei passando nesse vestibular. Essa aprovação foi um evento na família. O pessoal ficou animado, a gente fez trote, foi aquela festa. E eu pensei assim, bom, eu não tenho nada a perder, eu vou fazer o curso. E a gente fez a matrícula e eu fui para a faculdade. O primeiro período foi tranquilo, levei bem na empolgação. Quando chegou no segundo período, pela terceira semana de aula, as matérias estavam ficando assim um pouco estranhas. Eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que isso não é muito pra mim, não. Eu lembro que terminou a aula, eu despedi do pessoal e falei, gente, eu tô indo embora e eu acho que eu não volto mais. E foi dito e feito. Eu saí da aula, passei na secretaria da UFT, cancelei minha matrícula e fui embora pra casa. E como já era mais ou menos final de agosto, início de setembro, não compensava mais eu entrar num pré-vestibular pra voltar a estudar pra medicina. Então eu resolvi que seria melhor eu ficar em casa, revisando a matéria do ensino médio até o final do ano, e aí no ano seguinte eu iria pro cursinho para pegar firme mesmo no estudo para o vestibular de medicina. No início de 2012, a gente fez minha matrícula no Olimpo e eu fiquei lá por 1 ano e meio. No meio de 2013, eu e alguns amigos, para dar uma mudada no ambiente, a gente foi para um outro pré-vestibular que tinha aqui em Palmas na época. E eu estava evoluindo, minhas notas estavam subindo no vestibular, eu tinha a sensação de que não demoraria para eu ser aprovado, mas ao mesmo tempo eu sentia que minha vida estava parada. Porque é comum quando a gente estuda para medicina, chegar ali nos 21, 22, até 23 e não ter entrado na faculdade ainda, enquanto seus colegas do ensino médio já estão formados, casados, com filhos e etc. Isso pesava um pouco para mim. Então eu comecei a pensar numa segunda opção de curso que eu poderia fazer. E a escolha foi direito. Motivo? Não sei. Talvez pelas várias carreiras que tem como seguir depois de formado, mas era a segunda opção. Eu não queria fazer mais engenharia, outros cursos na área da saúde não me interessavam, então eu pensei mesmo que poderia ser direito. E aí fiz o vestibular, fiz o Enem, naquele ano, final de 2013. O vestibular eu fiz para direito na UFT, e o Enem eu pensei assim, não, vou esperar a nota para ver o que acontece. Eu sei que no início de 2014 eu fui aprovado pelo Enem na Unitins, a Estadual do Tocantins, e pelo vestibular na UFT. Eu cheguei a começar o período na Unitins, mas pouco tempo depois saiu o vestibular da UFT e eu fui para lá, para fazer direito. Paralelo a isso, como o curso era noturno, eu comecei a pensar em alguma possibilidade de trabalho e fui olhar concurso público. Nessa época saiu o edital para concurso de nível médio do órgão que eu trabalho atualmente. E eu me inscrevi, fui ver o edital, não tinha noção de praticamente nada. Estudei, eram 4 vagas na época a serem chamadas imediatamente, com 4.000 inscritos. E eu fui aprovado nesse concurso e empatei com mais uma pessoa no primeiro lugar. Foi outro evento na família, Aquela felicidade, agora eu vou ter um salário, vou trabalhar concursado no órgão federal, fazendo direito na UFT, então tudo certo.
Medicina, nunca nem vi. Vida que segue, tava tudo bem, mas lá no fundo ficava assim aquele sentimento de quem sabe um dia, né, a medicina acontece, vamos ver. Mas aí o tempo foi passando, a rotina corrida, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, e aí em 2017, no início do ano, eu casei, assim, trabalho, faculdade, casa e tudo mais. Eu não tinha muito tempo para pensar em medicina, mas lá no fundo, né, com a cabeça no travesseiro, vinha aquele pensamento. Mas e a medicina? Eu deixava pra lá, eu falava não comentava com ninguém, guardava pra mim e tudo certo. No final de 2017 eu terminei o 7º período de Direito, fiz minha matrícula pro 8º e assim, tava gostando, é um curso muito interessante, mas nessas férias esse sentimento pela medicina voltou muito forte e eu não falei nada pra ninguém no primeiro momento, fiquei só pensando vários dias e eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, eu não volto mais pra faculdade pra fazer Direito, eu só volto agora pra fazer Medicina. Mas não falei pra ninguém e comecei a pesquisar sobre como que eu poderia fazer isso, porque assim, eu não tinha como sair do trabalho e como que eu ia estudar, eram muitas coisas pra pensar. E aí fui pesquisar cursinhos online, o que eu poderia fazer, o que era mais barato, o que dava pra organizar no meu tempo, até que eu criei coragem de conversar com a Ludmila sobre essa ideia. E eu lembro que eu até orava e falava assim pra Deus, se a medicina não for pra mim, tira essa vontade do meu coração, porque eu não quero ficar o resto da minha vida sofrendo por uma coisa que nunca vai acontecer. E a vontade não saía. Então eu cheguei à conclusão que só podia ser a medicina mesmo, não tinha mais outra coisa para eu fazer. E aí eu criei coragem para conversar com a Ludmila e eu pensei assim, eu não vou falar para ninguém, só para ele, para os meus pais, e se eles concordarem, eu vou entender isso como um sinal positivo. Eu vou precisar do apoio deles para encarar tudo de novo, voltar para a rotina de ensino médio, não seria fácil, então eu precisaria do apoio deles. E aí eu conversei com a Ludmila sobre tudo que estava acontecendo, tudo que eu estava sentindo, sobre os planos, o que eu estava pensando em fazer, e foi uma conversa muito emocionante. Ela me deu todo o apoio, disse que estava comigo, independente de qualquer coisa, que a gente ia dar um jeito, a gente ia conseguir, não sabíamos como ainda, mas ia dar certo. Nesse mesmo dia, a gente ia almoçar na casa dos meus pais, então aproveitamos já a ocasião para ter essa conversa com eles também. E aí quando eu falei para eles sobre tudo que estava acontecendo, eles ficaram um pouco assustados, o que é normal, né? Mas eu não vou nem dizer assim, para minha surpresa, porque eles sempre me apoiaram em todos os meus planos, aventuras e etc. Mas querendo ou não, agora era uma situação diferente, né? Eu já estava na reta final do curso, com trabalho fixo, casado, e era tudo diferente. Mas eles também me deram apoio, falaram que se essa era a minha vontade, a gente ia também correr atrás, ia dar um jeito. E eu fui muito sincero. Para mim não fazia mais sentido continuar no curso de Direito. Apesar de estar gostando, eu só queria mesmo se fosse a medicina, eu ia tentar até passar. Dessa vez eu não ia mais mudar de ideia, até porque acho que com o tempo a gente vai adquirindo alguma maturidade, então as coisas se tornam um pouco menos complicadas, apesar de estar numa fase da vida diferente. E eles me deram apoio, falaram que eu podia tocar esse projeto. Então chegou a hora de traçar como tudo isso ia funcionar. Que tipo de cursinho que eu ia fazer, que horas que eu ia estudar, como que seria a minha rotina, se ia ser sozinho ou não. A gente estava no final de janeiro de 2018 e eu pretendia começar a estudar no dia 1º de fevereiro, já para o Enem do final do ano. Então eu tinha mais ou menos de uma semana a 10 dias para deixar tudo pronto para no dia 1º de fevereiro eu começar efetivamente a estudar. E esse será o tema do próximo vídeo, minha rotina de estudos e minhas estratégias para ser aprovado em medicina. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até aqui. Eu fiz o possível para resumir a história, para não deixar o vídeo muito longo. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.